Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia, aqui no Elano Fla Champions para trazer as informações e a entrevista de Rodolfo Landim um pouco mais cedo no Charla Podcast. Ele falou sobre vários assuntos e eu quero aqui pontuar alguns dos assuntos que ele falou nessa entrevista de tarde agora, né, lá no Charla Podcast, a qual eu acompanhei e achei muito interessante a maneira com que o Rodolfo Landim esclareceu algumas situações e é muito importante que depois você possa ir lá, tá certo? No Charla Podcast, ver a entrevista dele, que é muito esclarecedora sobre vários assuntos, né? Sobre SAF, sobre Maracanã, sobre Gabriel Barbosa, sobre também o Paquetá, Claudinho, Neymar. Foi um assunto assim bem interessante e esclarecedor para a nação rubro-negra que com certeza deve ter visto essa entrevista, tá certo? De Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao Charla Podcast. Antes de trazer alguns pontos que o Rodolfo Landim falou nessa entrevista, meus amigos, eu quero convidar você para que você se torne um apoiador e uma apoiadora deste canal. É de graça, é gratuito e você não vai pagar nenhum centavo sequer por isto. E ainda vai participar de um sorteio de uma camisa oficial e original que pode parar no seu endereço. Caso você não queira receber a camisa original, você pode estar recebendo um Pix de R$ 500 e pode parar na sua conta instantaneamente. Então inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu like, deixando o seu comentário, que é muito importante, e também compartilhando ao máximo esse vídeo para vários outros amigos e também compartilhando nos canais de Flamengo. A inscrição, meus amigos, é muito fácil, você pode efetuar, você vai Elano Fla Champions, você vai localizar esse botão aqui, inscreva-se. Você toca nele, vai aparecer o sino das notificações, que é isso aqui, ó. Você toca, escolhe a opção todas. Aí vai aparecer a mensagem aqui, você receberá todas as notificações. Aí, meus amigos, você abre o vídeo, o primeiro vídeo lá, na lista, né, de vídeos que são postados aqui diariamente. Abre o vídeo, dá o like, faz um comentário e você, a partir de então, passa a ser um candidato aí a ganhar uma camisa original e oficial, tá certo? Ou um Pix de R$ 500. E, amigos, vamos aqui pontuar um pouco, né, sobre essa entrevista de Rodolfo Landim ao Charla Podcast. Ele falou sobre vários assuntos, eu fiz aqui um apanhado de um pouco daquilo que ele falou, tá certo? Muitas pessoas acham e inculcaram muito isso na cabeça, de achar que a ideia, meus amigos, da SAF é oriunda de Rodolfo Landim. E ele deixou bem claro na entrevista ao Charla Podcast que não foi ele. Landim disse: quem trouxe SAF, a discussão sobre SAF no grupo, não foi eu. Ele disse que não foi ele, né, que trouxe essa história de SAF para o Flamengo. E sim, meus amigos, foram os presidentes, né, foram os presidentes do Conselho de Administração e também do Conselho Deliberativo, né? Ele enfatiza bem, não fui eu que trouxe essa discussão de SAF para o Flamengo. E sim, foi o presidente do Conselho de Administração e o Conselho Deliberativo, que, meus amigos, de acordo com o Rodolfo Landim, marcaram 2 reuniões com todos os conselheiros para apontar os pontos positivos da SAF para o Flamengo. Rodolfo Landim disse assim: olha, que deixe bem claro e registrado aqui, não fui eu que trouxe essa discussão de SAF para o Flamengo, e sim
o presidente do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo do Flamengo, que fez duas reuniões, convocou todos os conselheiros e fez o demonstrativo, né? Pregou ali as benesses da SAF para o Flamengo. E foi oriunda, né? Foi oriunda, meus amigos, de BAP e de Alcides. Esses dois foram que trouxeram a ideia da SAF para o Flamengo, meus amigos. Não foi Rodolfo Landim que criou na sua cabeça porque ele queria ser o CEO da SAF, querer perpetuar o seu mandato no clube. Não foi ele, foi o BAP e foi o Alcides, né? E também juntamente aí com o presidente de conselho, o presidente do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo. Aí a gente vê o BAP aí se posicionando contra, né? De certa forma, a SAF. Por ele não seria viável para construir o estádio agora, teria que ser uma programação mais lá na frente, onde o Flamengo pudesse reestruturar o caixa, né, para realizar a construção do estádio. Outra situação também, meus amigos, que o Rodolfo Landim ele falou sobre várias outras coisas, inclusive sobre o Gabriel Barbosa, né, que nessa semana deu um depoimento de que era para ter sido tratado um ídolo de maneira diferente, que houve questões a qual o Flamengo acordou com ele e não cumpriu. E isso aí foi questionado, né, pelos entrevistadores lá do Charla Podcast, e o Rodolfo Landim ele esmiuçou, né, e disse que já atingiu o teto de uma proposta para o Gabriel Barbosa. O Rodolfo Landim ele explica que já foi até o último limite possível dentro de uma negociação para renovação de contrato com o Gabriel Barbosa. E disse que o contrato e que a proposta está na mesa, né? Está ali para caso ele aceite, né? Mas ele pontuou, entre outras coisas, questão de comportamento, né? Questão de essa situação do caso de doping e etc. E que o jogador é muito bem quisto, é um jogador que tem o seu nome na história do Flamengo, mas pontuou que chegou o limite de uma proposta para o atleta, a qual ainda está com o seu futuro indefinido dentro do clube, né? E foi questionado também, meus amigos, sobre o Claudinho e sobre o Paquetá, né? E sobre o Claudinho, meus amigos, o Rodolfo Landim enfatizou, né, o poder financeiro do Zenit, aonde o vice-presidente lá da Gazprom, né, que é a empresa que distribui aí gás natural para toda a Europa praticamente, e é multimilionária a empresa, e viu aí a dificuldade que está sendo negociar com o Zenit, né? Até porque o Flamengo, na pessoa ali do Marcos Braz e Bruno Spindel, nas negociações entraram no entendimento com o jogador acatou ali a proposta do Marcos Braz e do Bruno Spindel, ficou certo entre o clube, entre Flamengo e o jogador, mas com relação ao Zenit, as coisas foram se agravando num certo ponto, meus amigos, que eles começaram a fazer exigências, exigiram, o Flamengo foi dentro das exigências lá do Zenit, e quando chegou o ponto que atingiu as exigências lá do Zenit, que foi o valor para a negociação do Claudinho, eles mudaram e pediram mais do valor que foi pedido na negociação até então. E isso fez com que essa situação da negociação ficasse ali
ficasse ali em stand-by, né? Até porque o Rodolfo Landim também, meus amigos, enfatizou trabalhar nessa área psicológica do jogador. O jogador já está há muito tempo lá. O jogador já está muitas temporadas lá no Zenit, né? E a ideia do Flandim é trabalhar essa questão da vontade do jogador em vir jogar no Flamengo, né? Em vir voltar para o Brasil. Até porque o jogador não está tendo tanta visibilidade assim, até porque os clubes lá da Rússia estão impedidos de competir campeonatos aí pela Europa, né, devido à situação a qual não posso falar aqui lá na Rússia, né? E o Claudinho, ele, meus amigos, com o Flamengo estava tudo bem, mas entre o Flamengo e o Zenit as coisas azedaram, né? E foi questionado, né? Ainda há chances, Rodolfo Landim, do Claudinho vir para o Flamengo. Rodolfo Landim disse a seguinte fala: a janela fecha só dia 2 de setembro. Foi o que ele falou. Ele não respondeu diretamente, né? Há chance sim. Não há chance. Ele só disse assim: a janela só fecha no dia 2 de setembro. E não falou mais nada. E com relação, meus amigos, ao Paquetá, ele enfatizou que é um jogador que tem identificação com o clube, que é um jogador que é cria da base, é um jogador que ajudou ele muito no período que ele passou no Flamengo, ali nos bastidores ali, para trazer alguns nomes importantes para dentro do Flamengo, se tratando de bastidor. Mas ele ressalta que o atleta ele está muito aquém, se tratando de valores, né? Um jogador muito caro, e o West Ham, devido a essa situação aí de um possível envolvimento do atleta em jogos aí de azar, essas coisas aí de casas de aposta, está assim meio que ainda sem saber como vai ser o futuro do jogador, né? E até porque, meus amigos, o Paquetá, ele é um atleta também que demonstra muito a sua vontade e o seu desejo de voltar um dia a jogar no Flamengo, né? Mas o jogador ainda está com um valor aí muito alto. E de acordo com o Rodolfo Landim, o Flamengo fez alguns movimentos, mas Landim prega cautela e falou de aguardar para ver a situação do andar da carruagem com relação no que vai acontecer com ele relacionado a essa questão aí de envolvimento aí de manipulação de jogos, né? Mas outra coisa também, meus amigos, que Rodolfo Landim havia falado e falou nessa entrevista é que não vai trazer reforços para o Flamengo para ser só mais um jogador dentro do elenco, né? O que ele quis dizer: olha, a gente não vai contratar um jogador para ele inflar o nosso plantel. Eu quero trazer jogadores que brigarão pela titularidade, foi o que ele falou, né? Ele disse isso, que os jogadores que o Flamengo busca vêm para brigar por titularidade, meus amigos, no Flamengo. E foi falado também sobre Neymar, né? Ele disse que andando uma vez na rua, a pessoa chegou: e aí, Rodolfo Landim, quando é que vai contratar o Neymar, né? E ele riu ali e disse e explicou, né, para os rapazes lá do Charla Podcast, que o Neymar, meus amigos, ganha por mês 70 milhões de reais. É duas folhas salarial do Flamengo. Aí exaltou o Neymar, disse que havia falado com o Neymar, né, na oportunidade que ele esteve no Maracanã acompanhando o jogo do Flamengo. E nessa conversa ele disse que provavelmente o Neymar volte aí meados
de setembro. Mas que o jogador é um jogador fora da curva, é um jogador que é muito valorizado, super valorizado, e que seria muito bom tê-lo, né, claro e evidente, no Flamengo, mas sem chance alguma de Neymar vestir a camisa do Flamengo por agora, né? E meus amigos, eu não quero mais prolongar o vídeo, foi um pouco do que ele falou, foi uma entrevista aí mais de 2 horas. Se você puder acompanhar lá no Charla Podcast, vai ser uma boa, tá certo? E enquanto isso, o Flamengo se prepara, né, para o jogo contra a equipe do Vitória lá no Barradão. Esse jogo vai ser muito importante porque o Flamengo tem que somar mais 3 pontos e o Flamengo já no próximo jogo, depois desse contra o Vitória, vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense e já é o retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que pontuar porque a partir desse jogo aí contra o Atlético Goianiense, o Flamengo vai pegar 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, vai pegar um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo só vai pegar pedreira daqui pela frente, meus amigos. E é isso, eu quero agradecer você que está inscrito aqui no Elano Fla Champions, você que está chegando agora e vendo esse vídeo, eu quero convidar você para que você se torne um apoiador e uma apoiadora deste canal. Fazendo isso, você vai concorrer a uma camisa oficial e original que pode parar no seu endereço. Caso você não queira receber a camisa original, você vai receber um Pix de R$500 que pode parar na sua conta instantaneamente. E para você participar é simples, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá certo? E claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!